Diz um grande sábio: este mundo é apenas a sala de espera para a eternidade. Acumular muitos bens, muitas riquezas nesta sala, ou seja, neste mundo, não é sábio. Por quê? Significa encher as malas para uma viagem onde tudo será deixado na porta. O Mestre Jesus nos deixou muitos exemplos a este respeito. Exemplo de humildade, nos mostrando que a vida que nós devemos viver tem que considerar o amor acima do orgulho e também o serviço acima do status. Mas na verdade, o que é a humildade? Como desenvolver a virtude da humildade? E quem é o nosso maior exemplo de humildade? É sobre isso que nós vamos falar na aula de número 8, sim, que tem como tema uma lição de humildade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Se você é novo por aqui, verifica aí abaixo, se estiver escrito inscreva-se, clica nesse botão para você se inscrever neste canal e vir para cá para crescer através das explicações bíblicas postadas cada semana aqui neste canal. Você pode deixar o seu like também se gostar ou o seu dislike se não gostar da aula. E no final você pode compartilhar essa aula para mais pessoas. Bom, esta aula está impressionante. E nós vamos falar sobre a lição de número 8, que tem como tema uma lição de humildade que está baseada em 3 pilares importantíssimos. O primeiro pilar é o seguinte: vamos falar sobre uma história real de humildade. Depois nós vamos verificar que humildade implica o quê? Em autoconhecimento. E por fim falaremos sobre o que é humildade e o que é ostentação. Bom, no textual dessa lição encontra-se em João capítulo 13, verso 15, que nos diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também. Então nós vamos aprender através do exemplo de Jesus. E ele nos conclama a fazer o que de fato ele fez. E o que ele fez no capítulo de número 13? Vamos verificar na lição de hoje. A verdade prática dessa lição traz a seguinte frase: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, o autor nos mostra aqui que para que nós possamos desenvolver a maturidade, o crescimento espiritual, é necessário calçarmos as sandálias da submissão e também do serviço, e é sobre isso que nós vamos discorrer nos tópicos dessa lição de número 8. Então, no tópico de número 1, o autor vai falar sobre uma história real de humildade. Vamos observar nesta lição que, ao analisar o capítulo 13 de João, nós vamos encontrar Jesus ensinando por meio de uma parábola prática a respeito do lava-pés, o seu exemplo de humildade. Todos nós já conhecemos e estamos familiarizados com esse episódio, onde Jesus chega numa casa para celebrar a última ceia com seus discípulos, e ele verifica ali naquela casa que não havia nenhum servo, nenhum escravo, ninguém para fazer esse serviço fundamental. Na verdade, no contexto de Jesus, quem fazia esse serviço era ou o senhor da casa, em um gesto de recepção e humildade, ou então um escravo designado para lavar os pés dos convidados. Ali, ninguém se propôs em fazer isso. Então, Jesus, vendo isso e vendo que não tinha ninguém, o que ele fez? Ele quis ensinar o caminho da humildade para os seus discípulos, fazendo o quê? Servindo os seus discípulos através do lava-pés, ou lavando os pés dos discípulos. Então, este capítulo de número 13 de João é um capítulo sobre o serviço humilde de Jesus como um exemplo para a igreja de hoje. Bom, Jesus ele ilustra, a humildade como essa virtude essencial para todo cristão. Então, professor, verifique isso na sua revista e faça
com que os alunos possam compreender que no cristianismo é necessário desenvolver essa virtude essencial que é a humildade. Escreva no quadro a palavra humildade bem grandão para que eles, os alunos e você também possa compreender, todos nós possamos compreender de fato que essa virtude é uma virtude essencial e central na vida de cada cristão. Este costume, conforme nós vimos, ele era realizado pelo dono da casa, não tinha ninguém ali ao chegar nessa casa, então Jesus faz esse trabalho, essa atividade, porque tudo que Jesus fazia tinha como objetivo, missão e propósito ensinar os seus discípulos. Aqui, nesse capítulo, Jesus está discipulando, Jesus está ensinando, ele está quase partindo dessa terra e subindo para os céus, mas por meio das suas atividades, ele está ali ensinando. Ele serviu multidões e multidões nos capítulos anteriores por meio dos milagres, multiplicando pães, peixes, curando muitas pessoas. Agora ele está servindo os seus 12 discípulos por meio do serviço humilde de lavar os pés dos discípulos. E lembre-se que Judas está nesse contexto. Então Jesus está lavando os pés daquele também que iria o trair. Olha que exemplo de vida. Olha que exemplo de vida. Então a igreja, ela precisa de fato estar nesta visão. A igreja precisa de fato viver essa humildade, esse serviço e não escolher pessoas. A gente precisa mesmo. Nós estamos vendo ali que um se tornaria inimigo de Jesus por trair Jesus, mas mesmo assim, Jesus está dando a ele, ao seu inimigo, ou seja, uma possibilidade do arrependimento. Jesus não era inimigo de Judas. Judas se tornou inimigo de Jesus por trair Jesus. Mas Jesus, nesse contexto, quer servir Judas para que ele possa se arrepender das suas falhas. Mas infelizmente não é isso que ele faz, ele segue o caminho da traição. Mas aqui Jesus está ali, lavando os pés de Judas também. Jesus está nos ensinando várias coisas. Destaco 3 coisas importantes neste tópico de número 1 sobre uma história a respeito da humildade em Jesus. Em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando que o caminho do reino passa pela humildade, quer ser de fato um cristão autêntico, quer ser de fato uma pessoa que carrega em seu ser, em sua vida, o nome de Deus como Pai, de Cristo como irmão, como mestre, então precisamos caminhar ou trilhar no caminho da humildade. Em segundo lugar, a humildade, ela representa o quê? O que Jesus nos ensina neste tópico? A humildade, ela representa a verdadeira grandeza espiritual. Olha que coisa esplêndida. Para crescer de forma espiritual, tem que descer. Para ser o grande no reino, tem que ser o menor, tem que servir a todo mundo. Então nós estamos vivendo uma cristandade onde hoje todo mundo quer ser servido, mas o maior mestre de todos, ele se dobrou, se colocou aos pés dos discípulos e serviu cada discípulo, limpando os pés sujos dos discípulos. E isso nos mostra o que? Em terceiro lugar, que o cristianismo só terá sentido e só será eficaz em nossa vida se o cristianismo alcançar o propósito e também os valores ensinados pelo nosso mestre, que era, em primeiro lugar, manso e humilde de coração. Somente terá sentido o cristianismo para nós. A gente pode enganar muita gente, a gente pode enganar a sociedade que nós somos crentes, a gente pode enganar as nossas famílias que nós somos crentes, a gente pode enganar o nosso cônjuge que nós somos crentes, mas aqui o texto nos fala que o nosso cristianismo, ou seja, ser crente de verdade, passa por meio do quê? Por meio dos valores ensinados por Jesus. E um desses valores é o valor da
ou a virtude da humildade. Então, o distintivo de cada cristão tem que ser a humildade. O exemplo de cada cristão tem que ser a humildade. Que tópico maravilhoso, não? O tópico de número 1 sobre a história da humildade, onde Jesus chega na casa, não vê nenhum servo e ele se coloca à disposição de lavar os pés dos discípulos. Lembrando que Pedro, ele tenta colocar uma barreira em Jesus. Não, Jesus, não vai lavar os meus pés. Jesus fala, se você não deixar, você não tem parte comigo. E ele quer que lave todo o seu corpo. Jesus mostra que eles estão limpos pela palavra. Só um que não estava queria trair, mas Pedro, ele compreende essa missão, esse propósito de Jesus, esse ensinamento riquíssimo de Jesus. Então, essa história traz para nós o quê? Essa informação linda e perfeita de que Jesus, ele é o nosso exemplo de humildade. E essa história tem que servir para nós como um consolo, um impulsionamento para que nós possamos viver uma vida de serviço e uma vida de humildade. Eu peço a você, verifique aí, se você ainda não é inscrito, clica aí em se inscrever, deixa o seu like para você não esquecer e vamos para o tópico de número 2, que tem como tema o seguinte: humildade implica autoconhecimento. Bom, nós vamos verificar que Jesus, ele conhecia plenamente a sua missão. Jesus não tinha crises de identidade. Eu não sei de onde vim, não sei qual é o meu propósito de vida, não sei para onde vou, não sei o que fazer, eu vou pesquisar e consultar Deus, porque eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu não sei o meu ministério, eu não sei o meu chamado, eu não sei a minha vocação. Não. Ele tinha plena convicção da sua missão. Ele sabia que ele veio do Pai. No capítulo 13 nós podemos observar isso. Ele sabia que veio do Pai e João faz questão de dizer isso a respeito de Jesus. Jesus sabia que veio do Pai, sabia que o Pai o amava, sabia que o Pai lhe dera toda a autoridade na terra e ele tinha toda e plena autoridade, não só na terra, mas em todos os outros lugares, em todo o universo. Ele sabia muito bem dessas coisas e sabia principalmente que ele era divino, no sentido de que o tempo dele na terra estava acabando e ele não tinha convicção de que ele iria para a sepultura e ficar lá, não. Mas ele tinha convicção que ele voltaria para o Pai. Então Jesus tinha plena convicção da sua soberania e de todo o seu domínio. E mesmo assim, ou ainda assim, ele, sabendo disso, ele trocou o seu papel de Senhor, de soberano, de supremo, para fazer o quê? Para lavar os pés dos discípulos. Olha que coisa magnífica, olha que exemplo para nós, gente. Professor, aluno, tome nota desse exemplo importantíssimo. O dono do mundo, o governante do mundo, o que sustenta por meio da sua palavra todas as coisas, conforme Paulo diz em suas cartas. Aquele que era, que é e que há de vir, ele, que é dono de todas as coisas, que é soberano, dominador, ele se ajoelhou para limpar os pés sujos de homens comuns da Palestina. Se esse exemplo não transformar nosso coração, não há nada que vai transformar o nosso coração. Se Jesus, que é o nosso maior exemplo, não transformar o nosso cristianismo, não há nada que transformará o nosso cristianismo e a nossa vida. Olha para Jesus, irmão. Verifique em Jesus. Ele é o nosso exemplo, dono do mundo, governa todas as coisas e mesmo assim se ajoelhou para limpar pé sujo de homens comuns. Esse é o nosso Deus. Um exemplo de quê? De humildade. Exemplo de humildade. Pedro resistiu e não quis que Jesus lavasse seus pés e falou: não, você precisa aprender essa lição importantíssima, pois assim como eu servi vocês através de um serviço humilde, vocês precisam entender que a minha igreja verdadeira caminha na perspectiva
da humildade. É isso que Jesus quis ensinar. Então Jesus, o Senhor e Mestre, nos deixou este valiosíssimo exemplo de humildade. Então Deus, ou o Deus encarnado, o Deus eterno, o Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, ele se ajoelhou para servir homens comuns da Palestina. Então nós podemos observar que, ao olhar para este exemplo, nós podemos desenvolver uma vida de serviço humilde. É o que Paulo falou em Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 e 6. O que Paulo falou? Ele disse: que haja em vós, que haja em você, professor, que haja em você, aluno, que haja em você, irmão que está me assistindo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimento de humildade, de serviço. Sentimento de grandeza? Não, sentimento de pequenez. E não faz de você um pequeno. Se você se ajoelhar para ajudar, para servir, isso não faz de você um pequeno. Claro que não, de forma nenhuma. Então nós podemos observar que Jesus, ele tinha uma autoconsciência ou um autoconhecimento da sua vida, do seu propósito, sabendo quem ele de fato é, mesmo assim, sendo maior do que todos, governando todas as coisas, dando vida a todo mundo. Mesmo assim, ele se ajoelhou, pegou uma bacia com água e toalha e limpou os pés de gente muito comum da Palestina. Avançando o tópico de número 3, mas antes eu ainda insisto com você, se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Existem muitas pessoas, eu tenho aqui 70% das pessoas que vêm, assistem às aulas e ainda não é inscrito. Talvez você faça parte desses 70%. Se inscrevendo, você me ajuda, fazendo com que esse canal avance e abençoe mais pessoas. Porque a minha missão aqui, humildemente, é levar boa, perfeita e agradável vontade de Deus por meio das aulas, dos vídeos postados aqui semanalmente. Então, me ajude aí, vou te dar 3 segundos para você se inscrever. 3, 2, 1. Obrigado pela sua inscrição. Deus abençoe. Tópico de número 3. Humildade versus ostentação. Somos chamados para viver uma vida de humildade ou uma vida de ostentação? Qual é o nosso propósito de vida? Bom, Jesus sabia que entre os discípulos havia sim uma competição silenciosa. Você pode observar essa competição lá em Lucas, capítulo de número 9, e Marcos também, capítulo de número 9, a respeito de quem seria o maior no reino, quem é o melhor, quem é o mais importante, quem é o líder em destaque, qual ministério é o principal. Jesus sabia muito bem dessa competição silenciosa que havia entre eles. E Jesus ensina, através desse episódio, capítulo de número 13 de João, sobre o lava-pés. Jesus ensina que é necessário desenvolver um espírito cristão. E desenvolver um espírito cristão passa pelo quê? Por uma vida de humildade. É esse espírito cristão que é baseado por uma vida de humildade e que vai prevalecer nos nossos dias e é que de fato vai refletir o verdadeiro cristianismo. Então Jesus, ele ensinou por meio do lava-pés que o caminho do cristianismo é um caminho que se firma, não por meio de bens materiais, de ostentação, de conquista, de notoriedade, de ambição. Não, não, não. A vida cristã não é isso. Like, sucesso. A vida cristã é o quê? A vida cristã é fidelidade. Fidelidade para se tornar como Jesus, se tornando como Jesus, tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Quais sentimentos? De humildade, de serviço, de comunhão, de amor. Nesse capítulo de número 13 de João, João declara que Jesus amou os seus discípulos com toda a sua força. Amou até o fim os seus discípulos, aqueles que
ele escolheu a dedo. Então, o cristianismo passa pelo caminho do amor, e o caminho do amor é o caminho do quê? Do orgulho? Não, caminho do serviço. É o caminho do status? Não, é o caminho do serviço e da humildade. Então Jesus vai mostrando por meio desse episódio, lavando os pés de cada discípulo, que o cristianismo autêntico, ele não se sustenta por meio da notoriedade, por meio da ambição, por meio do sucesso material, por meio dessas coisas tão passageiras. Eu abri essa aula dizendo que a vida cristã, ou a nossa vida, é como estarmos na sala de espera para a eternidade. E se você ajunta muitos bens, muitos tesouros, se você acumula muitas coisas, você não é sábio, porque você está enchendo uma mala, onde essa mala será deixada na porta de entrada da eternidade. Você não vai levar nada para lá. Então a vida cristã, ela nos faz ter essa consciência. O que nós temos, nós vamos compartilhar, nós vamos ajudar, e não ficaremos prostrados diante da busca incessante por quem é o maior, quem é o melhor pregador, quem é o melhor líder, quem é o melhor professor, quem é de destaque. Que liderança é a liderança que mais Deus quer. Não, não, não. Olha que exemplo. Eu falei e repito: o dono do universo se ajoelhou para limpar os pés de pessoas comuns da Palestina. Então a nossa missão nessa terra é a missão de sermos servos e ajudar uns aos outros, porque o nosso líder agiu dessa forma. A igreja, ela foi chamada segundo o padrão de Jesus. A igreja, ela tem que andar não no padrão humano, não no padrão pós-moderno, não no padrão de sucesso mundano. A igreja, se é a igreja de Cristo, ela de fato foi chamada para andar no padrão de Jesus, para viver uma vida de humilhação e humildade, e não uma vida de ostentação, e não uma vida de fama, e não uma vida de disputa, e não uma vida de ambição. Jesus ostentou nessa terra? Leia os evangelhos, leia os 4 evangelhos, verifique se Jesus viveu uma vida de ostentação, andando em carros de luxo, morando em casas na beira da praia, comprando as melhores casas do seu tempo, ostentando comida. Você vê isso em Jesus? Jesus, ele viveu uma vida buscando por fama. Existia pessoas que se aproximavam de Jesus, e Jesus amava ficar ali dizendo: "Oh, que coisa linda, para isso que eu vim, para ser tietado por esse povo aí". Foi isso, você lê isso nos evangelhos? Ao contrário, quando se juntava grandes multidões, Jesus, ele se afastava com seus discípulos para os desertos. Jesus vivia uma vida de disputa. Ele quis disputar pela cadeira de Moisés nas sinagogas, as cadeiras principais das sinagogas, ou cadeira principal da sinagoga? Não. Jesus andava aqui nessa terra, ou andou nessa terra buscando por ambição? Não. Se não, então ele tem que ser o nosso exemplo maior, e o nosso exemplo maior sendo Jesus, ele reflete para nós uma vida de humildade, e a gente foge de uma vida de ambição, foge de uma vida de busca por sucesso e busca por ambição. Então nós somos chamados por Jesus para cultivarmos um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e também do egoísmo desse tempo, dessa era presente. Então, assim sendo, este episódio do lava-pés, do capítulo 13 de João, é um apelo de Jesus. Ele conclama-nos para vivermos uma existência de humildade para com Deus e para com o próximo. Esse exemplo de Jesus ecoa. Ele não se perdeu, graças ao bom Deus. Ele está aqui, contido na palavra de Deus. Por que ele está aqui contido na palavra de Deus? Porque tem muito a nos ensinar. E ele nos ensina esse exemplo a desenvolvermos uma vida também que agrada ao nome do Senhor. Uma vida para a glória de Deus, que é uma vida de humildade. Irmão,
Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O dono do universo, o que sustenta com as suas mãos, com a sua palavra, todo o cosmo, todo o universo, veio a essa terra e se ajoelhou para lavar os pés de homens comuns da Palestina. Se ele deu esse exemplo, nós que somos chamados de pequenos cristos, que significa cristãos, ou exemplo, ou iguais, ou a imagem de Cristo, nós devemos de andar no caminho que Jesus andou, nos passos que Jesus deixou, nas suas pegadas. E como nós viveremos uma vida de humildade. E como nós nos comportaremos com uma vida de humildade. Antes de sair desse vídeo, eu peço a você, compartilhe essa aula para mais pessoas e assista essa próxima aula esplêndida que eu deixei para você, que vai complementar essa sua aula. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.